Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje será apenas uma retirada de dúvidas. Alguns alunos fizeram algumas perguntas sobre o tema da aula anterior e nós iremos aqui respondê-las, tudo bem? Estão todos preparados? Então vamos lá. Bom, respondendo às dúvidas. Professor, na eletrização por atrito, a carga elétrica final entre os dois materiais depende apenas dos materiais? Ou também depende da área de contato e o quanto eles foram atritados? Vamos à resposta. Bom, o atrito em si ele é caracterizado pela fricção, né? Eu despendo energia movimentando dois corpos, encostando e esfregando um no outro. Um material tende a ganhar elétrons, enquanto o outro tende a perder elétrons. Lembram da série triboelétrica? Aquela série mostra a afinidade que os materiais têm em ganhar ou perder elétrons. Então, no atrito, eu posso afirmar categoricamente: cada material terá uma afinidade, portanto, a natureza do material vai determinar se ele ganha ou se ele perde elétrons. Então, digamos, a carga final, que eu sei que será diferente, de cada um dos materiais vai depender da natureza deles. Bom, agora com relação à quantidade de carga armazenada em cada um deles. Bom, o contato, a área de contato e o quanto eles foram atritados vai determinar essa quantidade. Nós estudaremos mais à frente um conteúdo chamado de capacidade. E nós veremos que o tamanho de um corpo, a forma de um corpo, vai influenciar a capacidade elétrica desse corpo. Aqui agora eu vou deixar como subentendido o que é a capacidade elétrica. Digamos que é o quanto ele pode receber de carga elétrica. Tudo bem? Então vejam, a afinidade em ganhar ou perder vai definir qual é o sinal da carga final de cada um dos corpos. E a área de contato e o quanto eles vão atritados vai influenciar diretamente o quê? Na quantidade de carga armazenada ao final. Bacana? Bom, a segunda pergunta ainda sobre o atrito. Professor, na eletrização por atrito, os corpos ficam com a mesma quantidade de carga elétrica? Sim. Vejam lá o exemplo anterior. Se o vidro perde 3 elétrons, esses 3 elétrons foram para quem? Para a lã. Observe lá. A lã recebeu 3, enquanto o vidro perdeu 3. Então, sim. Se o vidro perdeu 3 elétrons, significa que a lã ganhou 3 elétrons. A quantidade de carga de quem ganhou será igual à daquele que perdeu. Porém, o sinal das cargas elétricas será contrário. Vamos lá, só para auxiliar e revisar. No atrito, os corpos sempre vão adquirir cargas de mesma quantidade, mas de sinais contrários. Os sinais da carga estarão definidos pela afinidade em ganhar ou perder elétrons. Mas a quantidade estará relacionada também à capacidade elétrica de cada um desses corpos. Bom, no caso do contato, eu posso afirmar aqui, os corpos sempre adquirem cargas de mesmo sinal. Tudo bem? Bom, se forem idênticos, eles também terão cargas de mesma quantidade. Ora, e na indução? Bem, na indução eu tenho que voltar aos dois exemplos. Vamos lá. O exemplo 1 nos mostrava um corpo inicialmente neutro e eu aproximo dele o indutor, um corpo eletricamente carregado. Ao final do processo de eletrização, após o aterramento, nós vemos que o induzido e o indutor apresentam aqui cargas de sinais contrários. Por quê? Porque o fato de aterrar permitiu que elétrons subissem da Terra e fizessem a neutralização das cargas positivas que estavam à esquerda. Vejam o passo 3. Bacana? Agora vamos ao exemplo 2. Inicialmente, A e B estão neutros. Primeiro, eu coloco os dois em contato e nós vimos que quando os corpos estão em contato, eles podem ser considerados um único condutor. Quando eu aproximo o indutor, acompanhem, por favor, o ponteiro do mouse. Quando eu aproximo o indutor desses corpos em contato, eu forço, por meio da interação elétrica,
a repulsão. Na verdade, eu gero a repulsão daquelas cargas que são positivas, que têm o mesmo sinal do indutor. Enquanto isso, as cargas de sinal contrário serão atraídas. Quando eu separar os dois corpos na presença do indutor, eu percebo que eu deixei apenas cargas positivas em B e cargas negativas em A. Afastando o indutor, eu tornei os corpos A e B com cargas de sinais contrários. Mas nesse caso em específico, B tem a mesma carga do indutor, enquanto A tem carga de sinal contrário. Bom, professor, depois explica passo a passo a questão 8, porque eu não entendi nada. Claro que sim, vamos lá, pessoal. Vamos ao enunciado, então, da questão número 8 do capítulo 1 do livro-texto de vocês. Foram feitas duas experiências, ambas com o eletroscópio inicialmente neutro. Aproximando um corpo A da esfera condutora do eletroscópio, as folhas permaneceram fechadas, e acercando um corpo B, as folhas abriram-se, como mostra a figura. Letra A. Explique o que determinou o comportamento das folhas em ambos os casos. Bom, pessoal, se eu aproximo um corpo do eletroscópio, se as folhas se abrem, significa que esse corpo está eletrizado. Se elas permanecem fechadas, significa que o corpo está neutro. No caso da aproximação de A, significa que o corpo A está neutro. Agora, no caso da aproximação do corpo B, se as folhas se abriram, é porque B está eletrizado, está carregado eletricamente. Bom, letra B. Dê o sinal das cargas dos corpos eletrizados. Bom, é tranquilo falar qual a carga de A, ele está neutro. As lâminas não se moveram, as folhas do eletroscópio permaneceram estáticas, não houve movimento delas. Agora, no caso do corpo B, elas se abriram porque B está carregado eletricamente. Só para a gente relembrar, quando eu aproximo um corpo carregado, acompanho o mouse, que no caso é o corpo B, por indução, cargas de mesmo sinal são repelidas para as lâminas, enquanto cargas de sinais contrários ao do corpo que se aproxima, elas ficam na superfície da esfera do eletroscópio. Tudo bem? Como nas lâminas eu tenho cargas apenas de mesmo sinal, elas vão se abrir. Tá legal? Então, assim, eu consigo dizer que o corpo B está eletrizado. Mas qual a carga de B? Não consigo dizer, porque o eletroscópio, por si, ele só me diz se o corpo está ou não eletricamente carregado. Para eu determinar o sinal da carga, eu preciso de outros passos. Nós veremos mais à frente. Letra C. Caso houvesse contato de cada um dos corpos, respectivamente, com a esfera condutora do eletroscópio, o que aconteceria com as folhas? Bem, após o contato do corpo A, as folhas continuariam do mesmo jeito, porque A está neutro. Elas permaneceriam fechadas. Mas ao colocar o corpo B em contato, eu faria com que B e o eletroscópio adquirissem cargas de mesmo sinal. Então, consequentemente, se o corpo B tem uma carga, um exemplo positiva, o eletroscópio também vai ficar o quê? Positivamente carregado. Qual é o efeito disso, então, no final? É que o eletroscópio, após o contato com o corpo B, manteria as folhas abertas. Vejam, eu não estou dizendo que B está carregado positivamente, foi um exemplo que eu dei. O que eu quero que vocês guardem é que, ao tocar o corpo B no eletroscópio, tanto o eletroscópio quanto o corpo B adquirirão cargas de mesmo sinal. Não dá para dizer qual é com os dados que o problema me deu, mas eu sei que os dois terão cargas elétricas de mesmo sinal, tá certo? Então as folhas permaneceriam abertas, com o contato de B no eletroscópio. E a letra D? Existe alguma maneira de descobrir o sinal da carga do corpo eletrizado? Como eu disse, pelas situações do problema, não. Mas existem outros meios que eu poderia utilizar para definir qual a carga elétrica do corpo B. Você quer ver um exemplo? Eu aproximei o corpo B do eletroscópio e as folhas se abriram. Beleza. Aí eu toco B com o eletroscópio. Concordam comigo que o eletroscópio e o corpo B terão cargas de mesmo sinal? Joia? Ok. Agora eu venho e aproximo um outro corpo com carga elétrica conhecida do eletroscópio que entrou em contato com B. Vamos supor que esse corpo com carga elétrica conhecida seja positivo. Se as folhas do eletroscópio, com a aproximação dele, se abrirem mais, significa que o eletroscópio também está carregado positivamente. Mas quem foi que tocou no eletroscópio? O corpo B. Então o corpo B está carregado positivamente. Agora, se eu aproximasse do eletroscópio esse corpo e as folhas se fechassem, lembra que eu falei que o corpo que eu aproximei por suposição é positivo? Se as folhas se fecharam, é porque as cargas elétricas que estavam na folha, por indução, foram atraídas por esse corpo positivo que se aproxima.
Então o eletroscópio estava com carga o quê? Negativa. Se o eletroscópio está com carga negativa e ele foi tocado na esfera B, significa que B também estava carregado negativamente. Então existe maneira sim de determinarmos, mas nós precisamos de outros passos que vão além do que o problema nos apresenta. Tudo bem? Galera, agradeço muito a atenção de vocês nesse dia, tá? Torço pelo estudo de todos vocês. Venceremos. Até a próxima.